Hoje a gente dá continuidade na leitura bíblica e no nosso devocional, e nós vamos continuar no capítulo de número 14. No último capítulo, a gente leu sobre a separação de Abraão e Ló. Se você ainda não ouviu este capítulo de número 13 de Gênesis, volte um pouco depois que finalizar esse vídeo, para que você possa entender o contexto que a gente está inserido. Então, Ló, lá no capítulo de número 12, ele perde seu pai quando era jovem, e aí ele vai morar junto com o seu vô, que é Terá, com o seu tio, que é Abraão, e com a esposa de Abrão. Então ele sai ali da terra deles e vai sentido a terra de Canaã. E eles pararam em Harã durante um tempo, se estabeleceram ali, e depois Terá morreu, enquanto ainda estava em Harã. E aí Ló acaba ficando com seu tio Abrão. E aí no capítulo de número 13, a gente vê a separação de Abrão e Ló. Deus já tinha dado uma palavra e já tinha pedido a Abrão para poder deixar os seus parentes e sair da terra e ir em direção à terra que Deus lhe mostraria. Porém, Abrão, ele ainda assim sai da sua terra, mas leva Ló junto com ele. E aí em um determinado momento, eles cresceram, enriqueceram, e há uma contenda entre os funcionários de Abrão e Ló. E aí, diante disso, Abrão fala com Ló para ele decidir qual lado ele gostaria de seguir, que Abrão ficaria com o lado oposto, e ali eles se separam. E agora a gente entra no capítulo de número 14. Abrão resgata Ló. O capítulo 14, antes da gente continuar, ele já é muito autoexplicativo. Então nós vamos ler junto e eu trago aqui algumas considerações a respeito desse capítulo, mas ele já é uma história bem autoexplicativa também. Capítulo 14 de Gênesis. Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elezar, Kedorlaomer, rei do Elão, e Tidal, rei do Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. E aqui estão excelentes nomes para colocar nos nossos filhos, né? Precisar de nome, tiver sem criatividade. O capítulo 14, do versículo 1 ao 2, é perfeito para a gente poder se inspirar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, este rei e os seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Astote e Carnaim, os Zuzins de An, os Emins de Zafé Kiriatim e os Oreus no monte Seir, até Elparã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram em Mispate, hoje chamada de Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas, e também dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então, os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada de Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedorlaomer, rei do Elão, Tidal, rei de Goim, Anfarrel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Acontece que no Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume, que é uma espécie de barro. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Gomorra e Sodoma e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, que é o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e também tudo o que ele possuía. Aqui nessa época, uma vez que alguma tribo ou algum rei ganhava uma guerra, uma luta, eles saqueavam as cidades, costumavam colocar fogo, levavam as mulheres
e muitas vezes ou matavam os homens, todos os homens ali da região, a gente vai ver na Bíblia algumas histórias assim, ou eles capturavam e levavam como escravos. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu que morava junto ao bosque de carvalhos, pertencente a Manré, o amorreu. Manré e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. E aqui a fé também, a gente precisa de perceber que essa é uma fé ativa. Abrão aqui, ele não só sentou e orou, né? Ele teve uma fé ativa, ele não só cruzou os braços e esperou Deus agir, confiando ali somente em Deus, né? E quando a gente confia em Deus, a gente tem tudo. Mas ele também agiu tendo uma fé ativa para ir lá e buscar o seu sobrinho Ló. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-lo em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres, também os outros prisioneiros. Aqui mostra que a vitória ela não vem de estratégia ou arranjo militar. Por quê? Porque o rei Quedorlaomer, ele tinha ganhado de outros reis, e ele tinha ganhado principalmente Sodoma, Gomorra, saqueado e levado tudo, ou seja, ele tinha um número grande de soldados, ele era forte em guerra. E Abrão tinha só 318 homens treinados. Então aqui mostra que a vitória ela não vem de estratégia, arranjo militar, mas vem do Senhor. Abrão ganhou não porque ele tinha melhor exército ou porque as pessoas que estavam com ele eram extremamente treinadas. Ele ganhou porque o Senhor estava do lado dele. Melquisedeque abençoou Abrão. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito de Quedorlaomer e todos seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Zafé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, e também sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Aqui também, como Abrão, ele foi lá e resgatou Ló, a gente também deve lutar espiritualmente pelos nossos familiares. Muitas vezes tem familiar nosso que possui guerras que você não possui. E a gente precisa, que você não está envolvido, né? E a gente precisa dobrar os joelhos e lutar por eles espiritualmente. Orar por eles, jejuar por eles, dobrar os joelhos por eles e orar naquela guerra que eles precisam de vencer. Então esteja do lado dos seus familiares, que seja em oração. Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolvo-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante de Deus, do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu. Aqui mostra a confiança de Abrão em confiar apenas nas promessas de Deus, não confiar nas propostas do mundo. Porque lá na frente, Melquisedeque poderia muito bem falar assim: Abrão é rico da forma como é porque eu o ajudei, eu disponibilizei para ele muitos despojos, eu dei para ele tudo aquilo que o fez enriquecer. E aqui Abrão já tinha recebido a promessa que seria rico pelas mãos de Deus, que ele teria acesso a tudo aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Ele não dependia de nada de outra pessoa. E aqui ele continua: eu não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer com fio ou uma correia da sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. Aceita apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que me dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol, Manré, que são meus aliados. E aqui a gente finaliza o capítulo de número 14. Aqui ele é muito autoexplicativo e ele fala muito sobre a gente interceder, orar e lutar
espiritualmente por nossos familiares. Aqui fala também sobre uma fé ativa, da gente não cruzar também somente os braços e esperar as coisas acontecerem, mas que a gente tem que confiar em Deus, mas também agir. E mostra também que a nossa confiança, ela não tem que estar nas promessas das pessoas. Ela tem que estar naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que Ele falou conosco. Isso que é o mais importante. E mostra também que a vitória, ela não vem das estratégias ou do poderio militar ou das estratégias que nós colocamos, mas a nossa vitória vem do Senhor. Vamos orar para finalizar a leitura de Gênesis, capítulo de número 14. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa leitura. Obrigado porque o Senhor tem nos mostrado e falado ao nosso coração que mais importante do que qualquer promessa, mais importante do que qualquer proposta que a gente recebe do mundo, é aquela promessa que o Senhor tem para nós. Eu sei, Pai, que quantas vezes a gente tem vontade de fazer com as nossas próprias mãos. Eu sei que é difícil esperar o tempo que o Senhor tem para nós, mas que o Senhor nos dê ânimo, mesmo em meio ao deserto, que o Senhor nos dê força, mesmo em meio às dificuldades, e que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor e nas Tuas promessas, mesmo quando a gente não consegue enxergar e que a gente não consegue viver, que a gente não está vivendo aquilo que o Senhor nos prometeu, aquelas promessas que o Senhor colocou em nosso coração. Oro e agradeço pela vida da pessoa que está ouvindo esse devocional, que o Senhor aguarde, coloque os teus anjos com espadas desembainhadas de fogo ao redor, cuidando de todos os projetos e de todos os familiares dela. Dê ânimo, Senhor, dê sopro de vida e dê ânimo, para que essa pessoa possa conseguir vencer aquelas batalhas que ela tem enfrentado, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.